Quero que vocês abram comigo o livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, do Evangelho de João, capítulo 16. Eu vou ler com vocês alguns textos, depois eu vou discorrer o que a Escritura nos ensina. Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 33. 16, 33. Está lá no nosso quadro também, né? Tá? 16, 33. Vamos juntos? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deixa eu só fazer um destaque aqui, fazer um grifo embaixo da palavra aflições. No mundo passais por aflições. No mundo passais por... Então, quero lhe dar aqui a convicção e a certeza que todos nós, independente de quem somos e do que fazemos, todos nós vamos passar por aflições, porque esta é a realidade do mundo em que nós estamos nele inseridos. Um mundo que vive em função de violência, promovida pelo pecado, pela desordem, que se implantou a partir da rebelião e desobediência no coração do homem em relação a Deus e a sua palavra. E a partir daí, os resultados disso tudo, as aflições. Imagina agora, lá em Brumadinho, que coisa triste aquela situação, as famílias, eu vez por outra nas reportagens, acabo me emocionando e orando por aquelas famílias que estão lá, machucadas, feridas, Não dá nem para a gente explicar o sentimento que aquelas famílias todas estão passando. Mais de 500, mais de 1.000 pessoas estão sofrendo, porque uma família representa as 3, 4, 5 pessoas da própria família, da própria casa, Então, que coisa triste. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Segundo, abra comigo o Salmo 34, verso 19. 34, 19. Vamos lá, amigão? Salmo 34, verso 19. 34, 19. Vamos ler todos juntos, novamente. 34, 19. Vamos juntos? Muitas são as aflições do justo, porém o Senhor livra de todas. Então, no mundo tereis aflições. Muitas são as aflições do justo, porém o Senhor livra de todas estas aflições. Como é que Ele nos livra? Nos tira fora das aflições? Não. Ele permanece muitas vezes conosco em meio às aflições. E eu vou dar alguns exemplos depois para vocês entenderem o que eu estou querendo lhes dizer. 1 de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, agora lá no Novo Testamento, lá no finalzinho da sua Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 5, verso de número 10. Olha lá, 1 de Pedro 5, 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Olha só qual o propósito das nossas aflições, lutas e dificuldades. Veja bem, vamos repetir, o capítulo 4, verso de número... Opa, me perdi aqui. 5, 10, capítulo 5, verso 10. Olha lá. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou
a sua eterna glória. Depois de vocês terem sofrido um pouco, isso quer dizer que o que é que espera vocês? Sofrimento, dificuldades, tensões, crises, faz parte da própria natureza humana. Sofrer limites, às vezes sofrer com uma enfermidade, sofrer com um problema físico, sofrer com uma deficiência, né, financeira, um problema familiar. Sofrimento faz parte da nossa atividade humana. Depois de terdes sofrido, veja qual é o propósito. Depois de terdes sofrido um pouco, o que é que ele vai fazer? Qual é o propósito do sofrimento? Ele vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Pergunto-lhes, o sofrimento é mau? A gente, quando está sofrendo, a gente fica desesperado. Senhor, isso é uma coisa terrível na minha vida, esse sofrimento, eu queria que tirasses de mim, que me libertasse, que me livrasse. Senhor, não aguento mais esse sofrimento. Aí o Senhor diz assim, filho querido, lembre-se de uma coisa, que depois de você ter passado por esta situação, sofrido por um pouco de tempo, lembre-se que eu estou aperfeiçoando você, tornando você melhor, aperfeiçoado, melhor, tornando você mais firme, firmar você, tornando você mais forte, fortalecer você e fundamentando as bases da sua fé. Porque quem se desespera com o sofrimento é exatamente aqueles que não têm conhecimento do propósito que Deus tem para aquela situação. Quantos de nós, no ano passado, não tivemos muitos sofrimentos? Levante a mão. Olha, vocês passaram por sofrimentos no ano passado? Deixa eu dizer-lhes que eu não fui diferente. Quero só cientificar-lhes que o ano passado foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Sabiam disso? Mais difíceis da minha vida. Um ano muito difícil. Eu e Sueli vivemos momentos extremamente difíceis, né? Como pais, como pastores, como líderes, como responsáveis pelo ministério, né? Como responsáveis por nossa família, né? Responsáveis também pela nossa casa em particular, em relação à nossa saúde, as circunstâncias, situações, desafios, vocês não podem imaginar. Chegou um momento na minha vida do ano passado que eu cheguei a me desesperar. Sabiam disso? Desesperar. Tanta tristeza no meu coração de determinadas situações que eu pensei, eu não vou superar, eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. Pela graça de Deus, eu conto com uma esposa ajudadora idônea, uma mulher que me ajuda a eu andar firme na minha confiança em Deus. E a gente compartilha muito isto. Graças que eu tenho uma família sólida, firme, não é perfeita, mas firme, que me ajuda nas minhas maiores situações e dificuldades, né? Tenho filhos, né, firmes, graças a Deus, que me ajudam. E tenho vocês que me estimulam, os pastores deste ministério. Esta semana mesmo eu recebi a visita de 2 pastores desse ministério, preciosíssimos, né? De vez por outra eu recebo, né, alguns assim, mas me refiro agora, semana passada, né, o pastor Osmar e o pastor Marcos, lá de São Bernardo, chegaram lá, pensei que eles fossem lá para orar por mim, eles foram primeiro almoçar comigo. E eu fiquei satisfeito com isso, né, Osmar? Mas foram lá para orar comigo, para estar comigo, para pensar comigo. E 2 perguntas que eles fizeram para mim, que foram para chave de algumas decisões e alguns propósitos que eu renovei no meu coração. A primeira pergunta que eles fizeram para mim foi a seguinte: qual foi a sua maior tristeza na sua vida? Qual foi aquele senso assim de fracasso na sua vida? Primeira pergunta: o que é que você sentiu mais tristeza na sua vida? Segundo, o que é que você sente
maior conquista, maior vitória e a sua maior alegria? Aí, esta foi assim que eles começaram a conversa comigo. Qual foi a sua maior tristeza? Qual foi a sua maior alegria? Sentaram-se comigo, com Sueli, e oraram por nós. Eu fiquei muito quebrantado, abri meu coração para eles, contei as razões da minha tristeza, porque assim funciona o corpo de Cristo, viu? Assim que funciona o corpo de Cristo. Um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, um amando e servindo o outro. E aí, oraram por mim, me abençoaram a mim, a Sueli, comeram uma comidinha boa que a Lisete fez. Eles também têm segundas intenções, entendeu? Brincadeira. E passaram um dia comigo. E quando eles saíram de lá, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, né? Reforçando o que o Senhor havia falado comigo no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, que eu fiz questão de escrever para guardar e para ler para vocês o que o Senhor falou comigo. Quando eu me sentia triste, abatido, desmotivado. Vocês já sentiram assim? Quantos já se sentiram tristes? Deixa eu ver. Eu penso que sou só eu que estou. Quantos já se sentiram desmotivados? Deixa eu ver, desmotivados. Você também, cara? É mesmo? Você também, carinha? Bem-vindo ao clube. Nós somos seres humanos, pessoal. Olha o que o Senhor falou comigo. E eles vieram para orar comigo. E o Senhor havia falado comigo no dia anterior o seguinte. Eu anotei, palavra do Senhor para o meu coração. Assim diz o Senhor. Eu te amo e jamais te abandonarei. Eu te amo e jamais te abandonarei. Eu te amo, Carlos Alberto, e jamais te abandonarei. O teu estado de ânimo, Carlos Alberto, é causado pela tua autocondenação. Autocondenação. Teu estado de ânimo é causado por você se condenar por determinadas situações, circunstâncias, coisas que você se sente culpado. Autocondenação. Teu estado de ânimo é causado pela tua autocondenação. Por aquilo que você tem feito, ou por aquilo que você tem deixado de fazer. E também por aquilo que você tem sido. Tem feito, tem deixado de fazer, e por aquilo que você tem sido. Por isso essa autocondenação. Você está se sentindo culpado de tantas coisas que poderia ter feito melhor, que não fez direito, errou. Eu sou maior, Carlos Alberto, do que o seu estado de espírito. Entrega-o a mim. Entrega a mim esta situação, esta autocondenação, essa tristeza, teu estado de espírito. Entrega-o a mim. Tua alegria aumentará. Teus desânimos transformar-se-ão por minha graça. Crê em minhas promessas. Carlos Alberto, vive hoje em segurança total. Eu te amo, diz o Senhor. Simplesinha, esta palavrinha no meu coração. E aí eu fui para a palavra que Ele colocou no meu coração. E disse, sim, Senhor, e aí? Filipenses capítulo 4, verso 10. Filipenses capítulo 4, verso 10. Olha lá comigo. Filipenses 4, 10. Já está na tela. 4, 10. Olha lá. 4. Encontraram? 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor.
porque agora, mais uma vez, renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. E aí, concluindo este raciocínio que Paulo começa no verso 10, ele conclui no verso 19, que eu quero que vocês anotem. O verso 19 foi o destaque para o meu coração. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. 4:19. 4:19. Paulo começa no verso 10, a gratidão, expressar a gratidão que ele tinha pelos irmãos lá de Filipos, e ele diz: obrigado, vocês me acolheram, me abençoaram, cuidaram de mim, me visitaram, oraram por mim, cuidaram de mim, da minha necessidade. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir as minhas necessidades, as nossas necessidades. Romanos capítulo 8, verso 1 e 2. Aí o Senhor foi me levando às Escrituras, e ficou no meu coração a sua palavra: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Romanos 8, 1 e 2. Em relação à nossa autocondenação, a gente se achar culpado de coisas que fez errado, que não fez certo, que poderia ter feito melhor, o Senhor diz assim para mim e para você: agora, pois, juntos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, já te livrou da lei, do pecado e da morte. O que diz o Senhor para mim e para você? Agora não há condenação. Por que autocondenação? Por que condenar-se pelas coisas que você fez errado, que não fez certo, que se precipitou? Lembre que toda esta gama de acusações, o inferno procura lançar na sua mente e coração, para você se autocondenar-se. Quando você se autocondena, ele consegue uma brecha para lançar medo no seu coração e levá-lo à derrota, ao fracasso, ao desânimo. Há muitos na vida cristã que estão completamente apáticos, não têm ânimo, não conseguem agir, andar, não conseguem andar para frente, não conseguem ter uma vida cristã atuante, poderosa, não consegue. Sabe por quê? Por causa da autocondenação. Ah, mas eu errei, eu não consigo, eu não fiz bem feito, eu não fiz certo, eu fui precipitado, eu errei nesta decisão, eu fiz uma escolha errada nisto, não foi certo. Autocondenando-se. Aí o diabo sabe de tudo isto, ele lança em seu coração esse desânimo, essa apatia, esta culpa. Ah, eu não consigo mesmo. Eu sou culpado de tudo isso mesmo. Eu não fiz certo, eu poderia ter feito melhor. Eu não fiz certo, eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Aí o apóstolo São Paulo vem e diz assim: filhos queridos, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida já te livrou em Cristo Jesus. Não há necessidade mais de você sentir-se condenado por nada. Ele já o perdoou depois de ter confessado e abandonado. Você foi perdoado. Tem que voltar atrás para quê? Tem que ficar olhando o seu passado para quê? A mulher de Ló é que tinha por hábito olhar o seu passado. Quando o Senhor lhe oferecia a nova terra, uma terra prometida, ela olhava para trás, para as campinas que ela estava deixando, para a região bonita que ela estava abandonando, para a cidade maravilhosa que ela estava renunciando. E ela, olhando para trás, foi transformada, diz a Escritura, numa estátua de sal. E é verdade. Há pessoas que
olhando para o seu passado, andam apenas como motorista, observando o retrovisor, só olhando para trás, olhando o passado. Ao invés de olhar para frente, fica olhando o passado. Não consegui, não fiz, não deu certo, fiz errado, não está assim, não está bom. Olha, eu fracassei aqui, fracassei ali. Filhos queridos, se o reconhecimento das nossas falhas e erros nos levar à confissão, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou você crê que é verdade o que diz a Escritura, que a confissão leva você a livramento, libertação? Ou você crê nisso? Então, qual é a razão da sua fé? Que tipo de cristianismo que você vive? Ao ter confessado e abandonado dos teus pecados, diz o Senhor, não me lembrarei mais. Não me lembrarei mais. Sinta-se, portanto, livre. Toda autocondenação, seja por qual causa for, não pode dominar o seu coração. Todo pecado confessado e abandonado é pecado perdoado. Aí o apóstolo São Paulo vem em meu socorro e seu e diz, não há condenação para quem está em Cristo. Se você está em Cristo, se você permitiu que a vida de Cristo fosse transformada na sua própria vida, agora você está nele porque ele está em você, porque Cristo é a sua vida, então não há condenação para quem está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Não há? Bem forte, não há? O diabo precisa ouvir isso. Não há? Para quem? Para quem? Para quem? Vamos fazer o diabo ouvir isso aqui. Ouça, Satanás. Agora, pois, ouça, Satanás. Ouça, Satanás. Não há condenação para este povo. Não há condenação para os filhos de Deus reunidos aqui neste lugar. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há. Perdoados, pois, são os teus pecados. Agora, ouça o que diz a Escritura. Paulo, novamente em Filipenses, agora, voltando para o livro de Filipenses, capítulo 3. Olha só o que Paulo ensina a mim e a você. Olha só o que ele ensina a mim e para você. Ele está falando agora sobre o seu chamado, sobre a sua vocação, né? sobre a razão da sua existência, da sua vida. Ele está falando agora sobre a consciência que ele tinha de que agora ele é um cristão, temente a Deus, foi chamado para servir a Deus. Ele sabe quem ele é, ele tem consciência da sua identidade. Ele sabe quem ele é, sabe o que ele deve fazer. Ouça bem, Filipenses capítulo 3, verso de número 13 e 14. Diz ele: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O que ele está falando? Alcançou o quê? Veja lá o verso 12. Coloca antes o 12 para ter uma ideia clara, filho querido. O 12, isso, olha lá. Ele diz assim, não que eu já tenha recebido, ou que eu já tenha obtido a perfeição. Alcançado o que ele está dizendo no 13? Alcançado a perfeição. Ele não está reconhecendo que ele alcançou a perfeição. Ele diz, não que eu não tenho alcançado essa perfeição ainda. Eu não tenho a plenitude de toda esta realização. Eu não tenho. Diz assim, verso 12. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Ele disse, eu reconheço que eu não consegui conquistar tudo, que eu não consegui conquistar a perfeição, não obtive a perfeição. Não consigo ainda, sou pessoa tão imperfeita, cheio de limitações na minha própria vida. Mas uma coisa faço, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo. O que é que
Qual a razão de nós pertencermos a Cristo? É porque Ele nos conquistou. Seu amor nos alcançou. Fomos conquistados pelo amor dEle, perdoados dos nossos pecados e transformados pelo amor dEle. Fomos conquistados por Ele. Então, o apóstolo São Paulo diz assim, verso 13 agora. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, o que é que eu faço? Prossigo, pois, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos pensar juntos novamente agora. Autocondenação é sinônimo de pecado que não foi confessado e que não foi abandonado, ou se foi confessado e abandonado, pecado que não pode ser permitido vir à mente como forma de acusação, porque o diabo faz isto. Depois de você ter sido perdoado dos seus pecados, o diabo ainda quer levar você para você olhar para o seu passado. Olhar para o seu passado. Está vendo? Lá no passado você foi assim. Ó, no passado você fez isso. Lá no passado você não prestava. Nós sabemos que a gente não prestava no passado. Que a gente não era grande coisa, não. O que é que vocês estão pensando? Todo mundo aqui sabe que o nosso passado sem Cristo era uma desgraça. É verdade ou não é? Aqui não tem nenhum bonzinho, não. Porque todos pecaram. E destituídos, pois, ficaram da glória de Deus. Diz a Escritura. Que não tem um melhor que o outro, não. Nosso passado sem Cristo é uma vergonha. Você imaginou se passasse um filme da história da sua vida antes de Cristo? Antes de você ter entregue a sua vida a Cristo? Você imaginou? Que vergonha seria? Você gostaria? Nem eu. Nem eu. Não é verdade? Porque o nosso passado sem Cristo é uma vergonha. Uma vergonha. É maldição, é desgraça, é mentira, é confusão, é adultério, é roubo, é mentira, é morte. É isso aí, o nosso passado sem Cristo. Mas Paulo diz, agora que você foi alcançado por Ele, não é que você se tornou perfeito. Não, você não está perfeito. Mas Ele vai aperfeiçoar você. Aquele que começou em você uma boa obra, vai aperfeiçoar até o dia do seu Filho Jesus. Diz o apóstolo São Paulo aqui no primeiro capítulo, né, de Filipenses, capítulo 1, verso 6. Filipenses 1:6, quando diz, aquele que em vós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia do seu Filho Jesus. Olha a esperança que eu tenho de, neste novo ano, eu ser melhor do que fui ano passado. Quantos de vocês querem ser melhores do que foram ano passado? Eu quero, não quero cometer os erros que cometi no meu passado, não, jamais, jamais. Eu não alcancei a perfeição, eu não alcancei a plenitude, como dizia o apóstolo São Paulo. Nenhum de nós aqui alcançou, mas ele disse, eu tenho convicção de quem eu sou. Ele disse, eu tenho convicção de quem eu sou. Uma coisa eu faço, é esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu agora prossigo para o alvo, pelo prêmio, pela conquista da soberana vocação, do soberano chamado de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a minha vida. Agora eu vou prosseguir para o alvo. Deus tem um propósito na minha vida. Eu fui salvo, alcançado, perdoado, transformado, fui cheio do Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo, fui renovado pelo seu poder. Eu fui para eu ser instrumento dele, para eu ser ainda melhor. Que ele começou em mim uma boa obra, ele vai aperfeiçoar. Hoje eu serei melhor do que ontem, amanhã serei melhor do que hoje. E o meu passado, não tenho mais nada com o meu passado. Porque Satanás quer que você viva no retrovisor, olhando para o seu passado. Olha para o passado, está vendo? Você não prestava mesmo. Olha o que você fez no passado, não deu certo. Olha só o erro do passado. Está vendo? O ano passado você fez assim, assim, assim. Você vai repetir tudo este ano. Mentira! Eu esqueço-me das coisas que para trás de mim ficam. E eu agora avanço. Eu agora prossigo, eu agora vou em frente, avanço, para conquistar o prêmio
da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é o prêmio para o qual nós estamos buscando? É o prêmio da coroa de glória que está reservado a mim e a você e todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Prêmio que recebemos da parte do Senhor, por sermos perseverantes, persistentes, por não desistirmos. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E agora vou encerrar com o texto de Hebreus, capítulo 5, verso 8. Isso, desculpe, obrigado, viu, querido? Obrigado, não é 18, é 8. 5, 8. Então, veja lá. Embora Jesus, sendo filho, como é que ele aprendeu a obediência? Aprendeu a obediência pelas coisas que? E o verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Como é que Jesus aprendeu a obediência? Como é que Jesus aprendeu a obediência? Pelo sofrimento. Se Jesus, sendo filho de Deus, aprendeu a ser obediente pelo sofrimento, e eu e você, como é que vamos aprender as lições? Como? Pelo sofrimento. Pelas lutas, pelas dificuldades, pelas tensões, pressões, pelos desapontamentos, pelas tristezas, pelos desafios que passamos. Se Jesus, para ser obediente, teve que passar pelo sofrimento, muito mais eu e você precisamos aprender pelo sofrimento a experimentar a vitória que Ele nos tem dado, reservado. E a palavra para o meu coração foi essa: eu te amo e jamais te abandonarei. Eu te amo e jamais te abandonarei. Palavra para o meu coração que eu transfiro para o seu. Diz o Senhor para você: eu te amo e jamais te abandonarei. Palavra do Senhor para o seu coração: Agora coloque você isso no seu pronome pessoal possessivo. O Senhor me ama e jamais me abandonará. Vamos juntos? Senhor me ama. Eu sou amado do Senhor e Ele jamais me abandonará. Ele me ama. Ele me ama.